Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo que Prega, eu sou o seminarista Caio Henrique e nesse vídeo nós vamos estar dando continuidade àquele nosso assunto muito importante, porém por vezes difícil, polêmico, que é o assunto da Trindade, o assunto do ser de Deus. Se Deus é três pessoas, quem são essas pessoas? Hoje nós vamos começar a responder essas perguntas dizendo quem é a primeira pessoa da Trindade que nós vemos na Bíblia. E essa pessoa é o Deus Pai, o nosso Pai que aparece tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus é chamado de Pai. Não é mãe, não é tio, não é avó. Deus, o Pai. Isso já nos revela algumas coisas. Mas antes vamos recapitular. De onde vem esse assunto, Trindade? Por que a gente fala um pouquinho disso e sabe que é um assunto um tanto quanto difícil? Primeiro, Trindade é a conciliação de duas verdades bíblicas. Que verdades são essas? Por exemplo, o que nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto Deus é um só. Mas lá em Mateus 28, 19, nós vemos, por exemplo, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos as três pessoas nesse único ser. Portanto, Trindade é isso. E hoje nós vamos falar sobre a primeira pessoa dessa Trindade, que é o Deus Pai, fonte de todas as coisas. E aqui deixe-me compartilhar com você já qual vai ser a dinâmica desse vídeo. Nós vamos falar muito sobre textos bíblicos. Eu irei citar, talvez seja o vídeo em que mais irei citar textos bíblicos, esse especificamente, e os próximos, porque eu, como seminarista, futuro teólogo, não posso ensinar nada a você acerca de Deus se não for extraída da Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Então, muitas das críticas que são feitas à Trindade são feitas porque diz, não, isso aí é coisa de teólogo, isso aí é invenção da mente humana para tentar entender, mas não vemos na Bíblia. Vemos sim, por mais que não seja de maneira estritamente clara, ao conciliarmos versículos, verdades, ao conciliarmos o sentido maior do texto, podemos perceber sim essas verdades. E nesse vídeo falaremos sobre as verdades acerca de Deus Pai. Portanto, o Deus Pai, ele é apresentado na Bíblia como a fonte de todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte: um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Portanto, o Pai é o detentor de absolutamente tudo. Ele é o autor da nossa existência, o autor da nossa vida. E nós sabemos que o autor não é aquele, não é como vemos, digamos assim, um intérprete, mas é aquele que roteiriza, ele é o arquiteto. E podemos ver na atuação de Deus Pai, tanto na criação como na redenção, que ele é este autor, tanto da criação como do plano da redenção. Podemos ver lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, por exemplo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Portanto, o Pai nos elegeu nele. O Pai nos elege conforme o seu querer. Para quê? Para adoção para filhos por meio de Cristo. Portanto, podemos perceber que quem maquina, digamos assim, que quem planeja, orquestra o plano da redenção é o Pai. O Pai é aquele que envia o Filho a nós, como vemos em Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Perceba, Cristo não enviou a si mesmo. O Espírito Santo não enviou a Cristo. Nem Cristo enviou o Pai. O Pai enviou o Filho. Isso já nos denota que há uma submissão de Cristo funcional ou econômica nessa relação. Portanto, o filho é sempre obediente ao pai, por ser filho. Mas isso não quer dizer que um é maior que o outro, ou tem mais ou menos importância. Mas dentro dos papéis dentro da Trindade, o filho é sempre submisso ao pai e cumpre o seu papel de executar, sejam as obras da criação, sejam as obras da redenção. Percebamos também que em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas ora, Deus aqui é a Trindade, é o Deus Trino ou é a pessoa do Pai? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ora,
Se Deus deu seu Filho unigênito, nós não estamos falando aqui de Deus como a figura da Trindade, as três pessoas em conjunto, mas o Deus Pai enviou o Filho unigênito para que aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse é um dos textos mais claros que nós temos para denotar essa relação de que o Pai envia, o Pai surge, digamos assim, no nosso imaginário popular com a ideia e o Filho executa essa ideia. Isso também é importante. Sempre que nós vamos falar de Trindade, por mais que a gente diga assim, hoje vamos falar sobre Deus Filho, hoje vamos falar sobre Deus Pai, a gente percebe que não há como falar de um sem, de maneira indireta ou até mesmo direta, falar da outra pessoa, porque eles são unidos e podemos entender um através da atuação do outro e vice-versa. Então vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, porque os que dantes conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quem foi que os predestinou para ser a imagem do Filho? O próprio Filho? Não, o Pai. Então isso é muito importante, a gente ver a atuação do Pai como realmente aquele que orquestra, um arquiteto, digamos assim. Então podemos ver a atuação do Pai como aquele que orquestra, um arquiteto, digamos assim, né? E também é importante a gente olhar para um outro aspecto. Que aspecto é esse? Que Deus é Pai, a primeira pessoa da Trindade é Pai, mas ele não é Pai apenas do Filho, mas de quem mais ele é Pai? João capítulo 1, versículo 12 vai dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Os que receberam a Cristo, aos que creram no nome de Cristo. Isso aí é um assunto também que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender. Nem toda criatura que pisa aqui na terra, nem todo ser humano é filho de Deus. Filho de Deus Pai são aqueles que aceitam o Cristo como seu único Senhor. E aqui nós já vamos ver que o Pai, Deus Pai, é o nosso Pai e o Deus Filho é o nosso irmão. Nós vamos ver isso mais especificamente lá no vídeo que nós vamos fazer sobre Cristo. Mas Cristo é mais correto designarmos como nosso co-irmão. A Bíblia vai nos dizer que somos co-herdeiros com Cristo. Portanto, Cristo é herdeiro de tudo que o Pai tem e ele compartilha, através dos méritos dele, a herança dele conosco, que o recebemos. Mas Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é filho de Deus, logo, nosso irmão, uma vez que nós somos filhos do Deus Pai. Essa é a designação mais correta que nós podemos fazer da nossa filiação com Deus Pai e da nossa relação com Cristo. Cristo é o nosso Salvador, nosso Redentor. Cristo é o motivo de nós podermos ter a esperança da vida eterna. Mas ele é nosso irmão, co-irmão, irmão adotivo. Romanos, capítulo 8, versículo 15, vai dizer o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. É justamente por recebermos o Filho que temos o direito de chamarmos a Deus Pai de Pai também. É essa relação que o Deus Filho compartilha conosco que nos torna filhos aceitos por Deus e amados desse Deus. Então, vemos que a atuação do Pai é essa atuação de um arquiteto, de um planejador, e isso não faz dele menos Deus, pelo contrário, porque o Filho se submete a ele voluntariamente, tanto nas obras da redenção, como na eternidade. Uma submissão que, os teólogos vão discutir um pouco sobre isso, mas aqueles que vão falar de uma submissão eterna vão falar de uma submissão funcional, de maneira que, por ser filho, ele obedece ao Pai, mas não é porque ele é filho que ele é menos Deus do que o Pai é. Então isso é importante a gente entender. Por mais que a gente esteja olhando aqui, talvez, para uma certa divisão de tarefas, um que coloca os pingos nos is, digamos assim, e o outro que obedece, isso não torna um maior do que o outro, ou mais Deus, menos Deus do que o outro. Isso é importante. Então vamos falar agora de algo que precisa ser falado dentro de alguns desses vídeos, mas geralmente é falado quando falamos sobre o Deus Pai, porque é aquele que nós temos mais facilidade de ver os feitos, digamos assim, mais rapidamente, que são os atributos, ou melhor, as perfeições, as características
de Deus. Por que que nós temos esses nomes diferentes para falar dessas coisas? Atributos, características, nos dá a entender que são coisas que a pessoa tem. Ah, fulano tem aquele atributo, fulano tem aquela característica. Dentro da teologia reformada, dentro dos pais da igreja, eles tratavam desse assunto que são os atributos de Deus como perfeições. Porque é assim que nós percebemos a perfeição de Deus. Deus, ele é perfeito. De que maneira nós percebemos na Escritura a perfeição dele? Porque os atributos de Deus não são algo que ele tenha, mas são coisas que ele é. E isso é importante da gente fazer a diferenciação. Portanto, quando vamos falar aqui, por exemplo, do primeiro atributo, Deus não tem eternidade. Ele não tem eternidade, ele é eterno. Portanto, o nome melhor, digamos assim, não é que falar atributo é errado, mas que o nome mais exato é falar perfeições. A perfeição de Deus se manifesta, por exemplo, através de um ser eterno. Deus é eterno. Onde é que nós vemos isso? Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que é que nós vemos através desse texto? Nós vemos que Deus, ele é eterno. Deus, ele não teve início e não teve fim, como nós vamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, o alfa e o ômega, a primeira e a última partícula do alfabeto grego. Esse é Deus, ele é o começo e o fim, mas ele não teve começo e o fim. Então Deus, ele é eterno. Esse é um dos primeiros atributos que nós vamos ver. Esses atributos que nós estamos vendo aqui são os atributos incomunicáveis de Deus. São atributos que somente ele tem e nós não possuímos. Existem alguns atributos que nós vamos falar posteriormente, que são os atributos comunicáveis, atributos que Deus é e nos comunica. Por isso que, perceberam? Atributos que Deus é, atributo dá a ideia de algo que a pessoa tem. Por isso, a perfeição que Deus tem e ele comunica a nós. Então, outro atributo ou perfeição que Deus possui, que Deus é justamente a independência, também chamada de autoexistência ou aceidade. O que é que isso quer dizer? Vamos para Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há não é servido por mãos de homens, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, a respiração e todas as coisas. O que é que acontece? Nós precisamos de muitas coisas para existir. Nós precisamos de água, precisamos de ar, oxigênio, precisamos de alimento, precisamos de gravidade, precisamos de leis da natureza, precisamos de muita coisa para existir. Deus não precisa de nada disso. Deus, ele é autoexistente, ele não precisa de nada para poder existir. E é isso que o texto bíblico revela. Ele é a causa de todas as coisas, não causada. Então Deus, ele é magnífico por isso. Outra coisa que nós podemos ver, Deus, ele é onisciente, ele é a fonte de toda sabedoria. Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e grande em poder. O seu entendimento é infinito, não acaba. Toda sabedoria provém do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está escondido diante de Deus. Talvez você pense que o seu pecado ninguém viu, Deus viu. Talvez você pense que quando você praticou aquela boa obra, ninguém estava lá para observar. Ninguém notou quando você foi uma boa pessoa. Deus notou e isso é mais do que o suficiente. Outra coisa que nós vemos é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Salmo 139, versículos 7 a 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. É isso que vai dizer o texto bíblico. Para onde é que a gente vai fugir de Deus? Já dizia a música, né? Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Não é que Jesus está olhando de longe, ele está presente. Então, esses atributos que nós estamos falando aqui, eles são das três pessoas da Trindade. Nós estamos falando dentro do vídeo de Deus Pai, mas é importante isso, que nós estamos vendo atributos que cada uma das três pessoas tem ou é e
fazem deles igualmente Deus por conta disso. Não há atributo maior para um, menor para outro. Todas as três pessoas da Trindade possuem esses atributos na mesma medida. Portanto, são Deus. Outro atributo aqui que é muito importante é a onipotência. Deus, ele pode todas as coisas. Jeremias 32:17 diz o seguinte: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. Nada surpreende Deus. Pelo contrário, Deus pode nos surpreender com qualquer coisa. Deus falou e a terra veio a existir. Deus pode todas as coisas. Mateus 19:26. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O contexto desse texto é quando os homens perguntam a Jesus: Ah, então quem pode salvar-se? Ora, quem é que vai para o céu? Aos homens é impossível. Os homens são pecadores, mas Deus pôde prover para si um meio para salvar os pecadores, porque ele é onipotente. E o atributo aqui, subsequente, que também é muito importante, é a imutabilidade de Deus. Deus não muda nem em sua essência, nem em sua vontade. O que Deus achava certo lá na época de Moisés, ele acha certo hoje. O que Deus achava errado lá na época de Moisés, ele acha errado hoje. A moralidade de Deus não muda. Deus não é um Deus que está pensando uma coisa, depois ele pensa outra. Até por ser eterno, ele não pode mudar. Ele é eternamente o mesmo ser, eternamente a mesma moral, digamos assim. Moral é um conceito nosso, né, para certo e errado, mas Deus não muda o seu certo e errado. Deus, ele é imutável. Em Malaquias 3:6 ele diz isso: porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então a nossa fé está fundamentada no fato de que se Deus nos prometeu que se crêssemos no Filho dele teremos a redenção, se ele nos prometeu isso, ele não vai descumprir, porque a sua vontade é imutável. Então, é muito importante esse atributo para que possamos formular na nossa mente um Deus que de fato é perfeito. Um Deus que de fato não irá soltar a nossa mão, não irá nos deixar cair. E que se for da vontade dele, irá nos livrar de todos os males que nós venhamos a passar. Então isso é muito importante. E para finalizar, o atributo, o qual o próprio Deus designa a si de uma maneira muito bela. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Deus é amor. Veja só, Deus não é amoroso. Não é isso que o texto está dizendo. Não é que Deus tem amor. A Bíblia fala, Deus é amor. Em essência, o que é amor? É Deus. De que maneira nós podemos entender isso? Você conhece alguma manifestação de amor maior do que enviar o seu único filho, unigênito, único gerado, vai dizer o texto, em favor de pecadores que diariamente desobedecem à sua vontade para redimir para si um povo e levá-los aos céus e passar a eternidade com esse povo redimido? Você já parou para pensar na manifestação de amor que é isso? Portanto, Deus é amor. O amor é definido por Deus, não é Deus, não somos nós que olhamos para Deus e dizemos assim, não, olhe, rapaz, ele é amoroso. Não, ele é amor. Nós entendemos amor através de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba, Deus não morreu por você quando você já estava limpinho, quando você já estava regenerado, quando você já o queria, já o amava. Deus morreu para você quando você não o procurava. Você tem noção disso? Isso é a definição de amor. Não há na poesia, na literatura, um amor mais pleno e mais perfeito do que esse. Portanto, meus irmãos, vemos aqui algumas partes do assunto teontologia, que é o estudo do ser de Deus, mais especificamente da figura de Deus Pai. Eu espero que você tenha entendido até aqui, tenha fundamentado talvez aquilo que você já conhecia com alguns versículos bíblicos, né, colocado algumas coisinhas no lugar. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, curta, compartilhe o vídeo, né, mande para aquele seu amigo que talvez ainda tenha algumas dúvidas sobre Trindade. Então, não vejo isso aí na Bíblia, talvez esse vídeo ajude a elucidá-lo. Tá certo, meu irmão? Então, acompanhe aqui, próximos vídeos hão de sair sobre Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Um abraço!